Bom dia! Fala, galera do terceirão! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo jóia. Vamos para mais uma aula de matemática. Caderno 7, continuando as aulas 43 e 44. Página 259. Questão número 3 da VUNESP. Pesquisas realizadas em populações de duas culturas de bactérias apontam que uma população cresce 3% ao dia e a outra cresce 14% ao dia. Sabendo-se que a população total das culturas hoje é de 22 milhões de bactérias e que a primeira população é 10 vezes maior que o número de bactérias da segunda população, determine o intervalo de tempo da forma D mais 1, onde D é igual a dias, necessário para que essas populações se igualem. Dados. Log de 1,03 é igual a 0,012 e o log de 1,14 que é igual a 0,057. Vamos para a resolução. A primeira população nós vamos chamar de X. A segunda população de Y. Nós sabemos que o total de bactérias hoje é de 22 milhões. Então, X, que é a quantidade de bactérias da primeira população, mais Y, que é a quantidade de bactérias da segunda população, X mais Y igual a 22. Como são milhões, não tem necessidade de acrescentar todos os zeros aqui. Nós sabemos que são milhões, ok? Então, X mais Y igual a 22 milhões. Sabemos também que a primeira população é igual a 10 vezes o valor de bactérias da segunda população. Então, nós podemos escrever que X, que é a quantidade de bactérias da primeira população, é igual a 10 vezes Y, porque ela é 10 vezes o número de bactérias da segunda população. Com isso, nós montamos um sistema. Esse sistema pode ser resolvido pelo método da substituição. Nós temos que X mais Y é igual a 22, substituindo o valor do X. O X é 10Y. Então, ficamos com X, que é 10Y, mais Y igual a 22. Adicionando os termos semelhantes, nós temos 10Y mais Y igual a 11Y. Então, 11Y é igual a 22. Operação inversa da multiplicação, divisão. Então, Y é igual a 22, dividido por 11, Y igual a 2. Então, a segunda população tem 2 milhões de bactérias. Agora, vamos encontrar o valor do X. X é igual a 10 vezes o Y. Nosso Y vale 2. Nós vamos substituir o Y por 2. X igual a 10 vezes 2. X igual a 20. Então, a primeira população, que é a população X, tem 20 milhões de bactérias. Agora que nós descobrimos o número de bactérias de cada população, nós temos que descobrir em quantos dias o número da população de uma se iguala a outra, ok? Então, o T é o número de dias. Então, nós vamos chamar T de número de dias. O número de bactérias da primeira população, N1 de T. Então, ocorre um acréscimo de 3% ao dia. Então, nós temos a população total de bactérias da primeira população, que é 100%, ocorre um acréscimo de 3%. Então, voltando aqui, ó, só para vocês se lembrarem, cresce 3% ao dia, a outra 14% ao dia. Então, nós temos 100%, que é a população de hoje, mais 3%, que ocorre um acréscimo, ficando com 103%.
103%, 103 por 100. 103 centésimos. Ao dividir o 103 por 100, ficamos com 1,03. Então, a primeira população, ela cresce 1,03 ao dia. Então, o número de bactérias da primeira população, 20 milhões, então 20 aqui são os 20 milhões, vezes 1,03 elevado a t, que é o número de dias. Agora, vamos para o número de bactérias da segunda população, que é o N2 de T. Ela cresce 14% ao dia. Então, nós temos 100%, que é a população total, ocorre um acréscimo de 14%, 100% mais 14%, 114%. 114% são 114 por 100, 114 centésimos, que é 1,14. Então, o número de bactérias da segunda população é igual a 2 milhões, que é o número de bactérias da segunda população, e ela cresce como 1,14 elevado a t, que é o número de dias. Continuando, nós queremos que o número de bactérias da primeira se iguale ao número de bactérias da segunda população. Nós queremos que o N1 de T, que é o número de bactérias da primeira população, se iguale ao N2 de T, que é o número de bactérias da segunda população. Nós vamos pegar a primeira equação que nós montamos, que é o número de bactérias da primeira população, 20 vezes 1,03 elevado a t, igual. Eu quero que as populações se igualem a 2 vezes 1,14 elevado a t. Então, o número de bactérias da primeira população vai se igualar ao número de bactérias da segunda população. O que nós podemos perceber aqui? Que o 20 e o 2 dão divisão por 2. Então, eu posso dividir ambos os membros da equação por 2. 20 dividido por 2, 10, vezes 1,03 elevado a t. 2 dividido por 2, 1. Esse 1 também não é necessário, porque vocês sabem que todo número vezes 1 é ele mesmo. Então, 1 vezes 2 dividido por 2 fica 1, vezes 1,14 elevado a t. Quando eu faço 1 vezes 1,14 elevado a t, continua 1,14 elevado a t. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos acrescentar o logaritmo, certo? Então, eu tenho o logaritmo de 10 vezes 1,03 elevado a t. Vocês sabem que a multiplicação se transforma em uma adição. Essa é uma das propriedades do logaritmo. Então, nós temos o logaritmo de 10, como aqui é multiplicação, fica mais o logaritmo de 1,03 elevado a t, igual ao logaritmo de 1,14 elevado a t. Nós podemos acrescentar o logaritmo em ambos os membros. A igualdade não se altera. Logaritmo de 10. Quando a base não aparece, é o logaritmo de 10 na base 10. Quando isso acontece, quando o logaritmando e a base são iguais, o resultado é 1. Então, o logaritmo de 10, o log de 10 é 1. Então, fica 1 mais o log de 1,03 elevado a t, igual ao log de 1,14 elevado a t. Qual é a propriedade agora? O expoente aqui do logaritmo, ele desce e vem aqui na frente multiplicando. Então, nós ficamos com 1 mais, quem desce? O t, que multiplica o log de 1,03, igual, quem desce aqui também é o expoente t, que multiplica o log de 1,14. Agora, nós temos que fazer as substituições. Nós temos o valor do log de 1,03. Nós vamos substituir o log de 1,03, que foi dado lá no início do exercício, por 0,012. Então, fica 1 mais t
vezes 0,012, igual a t vezes o log de 1,14. Lá no enunciado está falando que o log de 1,14 é 0,057. Fica t que multiplica 0,057. Agora, nós vamos resolver uma equação do primeiro grau. Então, nós temos t vezes 0,012 fica 0,012t. 0,057 vezes t, 0,057t, que muda aqui para o primeiro membro, fica negativo. O 1, que era positivo, vai para o segundo membro, fica negativo. Nós temos 0,012t menos 0,057t igual a menos 1. Subtraindo aqui, 0,012t menos 0,057t, ficamos com 0,045t, só que negativo. Subtrai, conserva o sinal do maior. Então, menos 0,045t igual a menos 1. Como a incógnita não pode ficar negativa, nós vamos multiplicar por menos 1. Então, menos vezes menos fica mais, 0,045t igual menos 1 vezes menos 1, 1. Agora, a operação inversa da multiplicação-divisão. O t é igual a 1 dividido por 0,045. Ao dividir o 1 por 0,045, nós vamos ter um valor aproximado de t, de 22,2 dias. Lá no começo do enunciado, ele pediu a população representada em dias com d e d mais 1, dias consecutivos. Então, nós temos 22 dias, o consecutivo de 22, 23. Portanto, as populações se igualam após cerca de 22,2 dias, ou seja, em algum instante do intervalo de 22 e de 23 dias. Assim, nós concluímos as aulas 43 e 44. Não se esqueçam de fazer as tarefas, a tarefa mínima e a tarefa complementar das aulas 43 e 44. Combinado? E assim nós concluímos o estudo dos logaritmos. As nossas próximas aulas serão sobre os números complexos. Vamos começar. Página 260, aulas 45 e 46. Então, acabamos o estudo do logaritmo. Agora, nós vamos revisar os números complexos. Na página 260. No mundo todo, boa parte da energia elétrica é gerada e transmitida na forma de corrente alternada, em que os elétrons oscilam nos fios em vez de fluir por eles. O estudo dessa forma de corrente, fundamental para o desenvolvimento dos equipamentos elétricos, foi extremamente facilitado pelo uso dos números complexos. Olha só que interessante, a presente no estudo dessa forma de corrente, os quais estudaremos nestas aulas. Então, as aulas 45 e 46 são sobre os números complexos. Página 261. Nestas aulas, item 1. Unidade imaginária é um número não pertencente ao conjunto dos números reais, é denotado por i, pela letra i, com a propriedade i ao quadrado é igual a menos 1. Essa propriedade é muito importante para a resolução dos nossos exercícios. Então, nós temos, toda vez que aparecer i ao quadrado é menos 1. Então, continuando. Item 2. Número complexo. É todo número da forma z igual a a mais b vezes i, sendo i a unidade imaginária. A e b são números reais quaisquer. Então, o a é um número real, o b é um número real, o i é a unidade imaginária.
em particular se o b for igual a zero. Se o b for igual a zero, 0 vezes o i, que é a unidade imaginária, fica zero. Então, se o b é igual a zero, o número complexo é um número real. Todo número real é um número complexo. Se o b for diferente de zero, z é um número imaginário, pois ele tem a unidade imaginária i. Agora, se o b é diferente de zero, ou seja, se você tem aqui a unidade imaginária e um número real multiplicando essa unidade imaginária, e o a for igual a zero, se o a for igual a zero, você não tem a parte real. Ele é um número imaginário puro. O que é um número imaginário puro? É aquele que a parte real, que o a, é igual a zero. E ele só tem a parte imaginária, ele só é formado pela unidade imaginária. A representação z igual a mais b vezes i é conhecida como forma algébrica do número do complexo z. Então, toda vez que aparecer forma algébrica, vocês precisam se lembrar que é o z, que é igual a mais bi. A parte real, bi a parte imaginária. E o número imaginário puro só tem parte imaginária, o a é igual a zero. Quando você tem um número real, a parte imaginária, que é o bi, é igual a zero. O valor de a é a parte real, então o a é a parte real do número complexo e o b é a parte imaginária. Então não se esqueçam, a parte real, b parte imaginária. De maneira simbólica, podemos escrever o a é igual à parte real de z, o b é a parte imaginária de z. Então vamos retomar, parte real, a. Parte imaginária, b. Quando o b é igual a zero, quando você não tem a parte imaginária, você tem um número real. Quando o b é diferente de zero, o número é imaginário, porque ele tem a parte imaginária, certo? Agora, quando o b é diferente de zero e o a é igual a zero, quando não temos a parte real, o número é chamado de imaginário puro. Isso é muito importante para resolvermos exercícios. Continuando. 3. Conjunto dos números complexos. É o conjunto denotado por C, que reúne todos os números da forma Z igual a mais BI, com A e B pertencentes aos reais. Sabendo que se B é igual a zero, toda vez que o B for igual a zero, nós temos um número real. Então, Z é um número real se a parte imaginária aqui, se o b for igual a zero. Podemos concluir que o conjunto dos números complexos contém o conjunto dos números reais, como ilustrado no diagrama a seguir. Então, todo número real é um número complexo, mas nem todo número complexo é real. Então, não se esqueçam. Nós temos o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números racionais, o conjunto dos números irracionais. Todos esses conjuntos formam o conjunto dos números reais. E o conjunto dos números reais estão aqui. O conjunto dos números reais está contido dentro dos números complexos. Então, todo número real é um número complexo, mas nem todo número complexo é real. Os números imaginários puros e os números imaginários, como o 3 menos 5i, que é um número imaginário que tem parte real e parte imaginária, são complexos, mas não são reais, certo? Então, nós temos o 4, 1/7, o π, que são números reais. São números reais e são números complexos. O menos 7i e o 2i são números imaginários puros, pois eles não têm parte real. São apenas números complexos. O 3 menos 5i, ele tem a parte real, que é o 3, e o menos 5i, que é a parte imaginária. Ele é complexo e não é real. Agora, item 4, conjugado de um número complexo. Se z é o número complexo, cuja representação algébrica é dada por z igual a mais bi,
com A e B pertencente aos reais, então seu conjugado é denotado pela letra Z com um tracinho em cima. Lê-se conjugado de Z. É o número complexo dado por o conjugado de Z é igual a menos BI. Você mantém a parte real, troca o sinal da parte imaginária. É assim que você obtém o conjugado de um número complexo. O conjugado de um número complexo é representado pela letra Z com um tracinho em cima. Lê-se conjugado de Z. Você mantém a parte real, troca o sinal da parte imaginária. Agora, item 5. Operações com números complexos. De modo geral, as operações são feitas de acordo com as propriedades algébricas usuais, como se a unidade imaginária fosse uma letra qualquer, com o fato adicional de que, ao resolver essas operações, toda vez que aparecer o i ao quadrado, nós trocaremos por menos 1. Não se esqueçam, apareceu i ao quadrado é menos 1. A única operação que requer uma atenção especial é a divisão de um número complexo por um número imaginário, em que a multiplicamos tanto o numerador quanto o denominador pelo conjugado do denominador. Veja um exemplo. Então, adição, subtração, multiplicação, vocês vão resolver normalmente. Lembrando que toda vez que aparece o i ao quadrado, nós trocaremos por menos 1. A única operação que exige uma atenção especial é a divisão. Aqui nós temos um exemplo. 1 mais i dividido por 5 menos 3i. Para resolver a multiplicação, para resolver a divisão, nós vamos multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. O conjugado de 5 mais 3i mantém o 5, troca o sinal de menos 3i, fica 5 mais 3i. Então, nós vamos multiplicar 1 mais i por 5 mais 3i. Nós vamos multiplicar 5 menos 3i por 5 mais 3i. Fazendo a propriedade distributiva, 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3i, 3i. Mais i vezes 5, mais 5i. Mais i vezes mais 3i, mais 3i ao quadrado. Agora, aqui embaixo, nós temos o produto da soma pela diferença. No produto da soma pela diferença, fica o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. 5 ao quadrado, 25. Ficaria menos 3i ao quadrado. Menos 3i ao quadrado fica menos 3i vezes menos 3i, 9i ao quadrado. Esse i ao quadrado é trocado por menos 1. Então, nós ficaríamos com 25 menos 9i ao quadrado. Como i ao quadrado é menos 1, 9 vezes menos 1, mais 9. Então, aqui nós já colocamos direto mais 9. Então, ficaríamos como 5 ao quadrado, 25, menos 9i ao quadrado. Como i ao quadrado é menos 1, menos com menos, mais 9. Aqui também, 3i ao quadrado. O i ao quadrado você troca por menos 1. 3 vezes menos 1, menos 3. Do 5 você tira esse 3, ficamos com 2. 3i mais 5i mais 8i. 25 mais 9, 34. Separando, nós temos 2, 34 avos, que é a parte real, mais 8i sobre 34, que é a parte imaginária. E nós podemos simplificar. Simplificando o 2 e o 34, nós ficamos com 17 avos. Simplificando o 8i e o 34 por 2, nós ficamos com 4. Não, por 2. 8 dividido por 2, 4. 34 dividido por 2, 17. Então, 2 dividido por 2, 1. 34 dividido por 2, 17. 8i dividido por 2, 4i. 34 dividido por 2, 17. Nós ficamos com 17 avos, mais 4 17 avos vezes i. Parte real, parte imaginária.
Agora nós vamos falar sobre o item 6, potências do tipo i elevado a n, com n pertencente aos naturais. Os expoentes aqui serão números naturais. Observe o quadro abaixo. I elevado a 1, todo número elevado a 1 é ele mesmo. I elevado ao quadrado é menos 1. I elevado ao cubo é I elevado ao quadrado vezes quem? I. I ao quadrado é menos 1. I é 1. Então, I ao cubo é sempre menos 1 vezes I, que é menos I. I elevado à quarta potência é I ao quadrado vezes I ao quadrado. Menos 1 vezes menos 1, 1 positivo. Continuando. I elevado à quinta potência é o I elevado à quarta potência vezes I. I elevado à quarta potência é 1. 1 vezes I, I. I elevado à sexta potência é o I elevado à quarta potência vezes o I ao quadrado. I elevado à quarta potência, nós já sabemos que é 1. I ao quadrado é menos 1. 1 vezes menos 1, menos 1. I elevado à sétima potência é I elevado à quarta potência vezes I elevado ao cubo. A soma dos expoentes aqui, ó, 4 mais 3, 7. 4 mais 2, 6. I elevado à quarta potência é 1. I elevado ao cubo é menos 1. Menos I. 1 vezes menos I, menos I. I elevado à oitava potência é I elevado à quarta potência vezes I elevado à quarta potência. Nós sabemos que I elevado à quarta potência é 1. 1 vezes 1, 1. Vocês perceberam? Tem um padrão de repetição. Eu tenho 1 menos 1 menos I, 1. 1 menos 1, I menos 1 menos I, 1. I menos 1 menos I. I elevado à nona potência, I elevado à oitava potência vezes I. I elevado à oitava potência é 1 vezes I. Repetimos o I novamente. I elevado à décima potência, I elevado à oitava potência vezes I ao quadrado. I elevado à oitava potência é I. I elevado ao quadrado é menos 1. Então, I elevado à oitava potência é 1. I ao quadrado é menos 1. 1 vezes menos 1, menos 1. I elevado à décima primeira potência. I elevado à oitava potência, que é 1, vezes o I elevado ao cubo, que é menos I. 1 vezes menos I, menos I. I elevado à décima segunda potência. I elevado à oitava potência, vezes I elevado à quarta potência. I elevado à oitava é 1. I elevado à quarta também é 1. 1 vezes 1, 1. E o padrão continua a se repetir. Então, nós teremos I menos 1, menos I, 1. I menos 1, menos I, 1. I menos 1, menos I, 1. Temos que, sempre que n é um número múltiplo de 4, nós temos I elevado a n igual a 1. E os valores de I elevado a n se repetem a cada acréscimo de 4 unidades em n. Então, para descobrir as potências, nós faremos uma operação dividindo por 4. Mas nós veremos isso na resolução dos exercícios. Por hoje é só. Qualquer dúvida, vocês já sabem. Entrem em contato comigo, que eu vou ficar muito feliz em atendê-los e esclarecer as dúvidas. Os exercícios das aulas 45 e 46 nós resolveremos na próxima aula. Combinado? Um beijo, tchau, tchau!